Muito bem, chegamos aqui na nossa terceira aula. Essa aula eu vou tentar ser bem prática, bem didática para você. O mapa das áreas são as divisões principais aqui que a gente tem que obedecer no pé. E fica fácil para a gente quando a gente entende quais são essas divisões, como o pé é dividido, né? E a gente consegue localizar mais facilmente ali os órgãos, porque a gente entende a divisão do corpo. E a gente tem uma coisa que ajuda demais, é a gente sempre lembrar que a coluna vertebral, a nossa coluna, né, os pontos reflexos dela estão todo nessa lateral. Como é que você acha eles? Você vai seguindo aqui, ó. Começa a coluna vertebral aqui abaixo do dedo, desse dedo aqui da unha do hálux, né? Que é esse dedão aqui. Então, aí daqui em diante começa, por exemplo, coluna cervical. Coluna cervical, 7 vértebras. Aí elas vêm aqui, ó. A gente consegue até contar as vértebras e elas acabam aqui, nesse ossinho aqui que a gente conhece como osso do joanete. Aí depois você vai seguindo assim no pé, ó, aí você vai seguindo o osso aqui até o final. O final é aqui, que é o último ponto da coluna da sacro, aqui, tá? Então, coluna vertebral, ela é dividida em coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e sacro, né? Que é aquela parte que é mais firme da coluna, né? É uma parte que ela não tem as vértebras delas não se mexem como essas daqui, né? Que são intercaladas pelos nervos raquidianos e intercaladas também pela aquele amortecedor, né? Que a gente tem, né? Que às vezes cria aquela deformação, o bico de papagaio, que é o disco, né? O disco que tem entre uma vértebra e outra da coluna, certo? Então, agora eu vou desenhar aqui nesse pezinho de borracha, igual tá no material que eu já entreguei para vocês. Vamos lá. Então, ó, aí no material tá bem explicadinho na planilha, mas aí eu vou relembrar aqui para vocês. Bem aqui, ó, abaixo dessa linha, depois vocês vão descobrir que essa linha aqui é a linha dos pontos dos sinos da face, né? Aqui embaixo dos dedos, a gente faz essa divisão. E você percebe que a divisão acaba bem aqui, onde acaba a coluna cervical, ok? Então, a primeira divisão. Daqui para cima, o que que tem? É só olhar lá na planilha que eu mandei para você, onde que tem um desenho de um corpo humano e o pé assim do lado. Então, aqui a gente tem cabeça, tá? E, inclusive, nesse primeiro dedo, no hálux aqui, a gente tem todos os pontos do cérebro, todos os pontos do rosto. É exatamente como se fosse aqui a nossa cabeça, tá? Essa parte aqui de baixo é aqui o pescoço, tá? Onde a gente vai encontrar, inclusive, o início da tireoide, o esôfago, né? A garganta, tudo aqui. Aí, daí, a próxima divisão, ela tá aqui, ó. Ela fica aqui entre essa primeira linha e a segunda. O que que tá aqui no meio? Aqui no meio tá a coluna torácica. Então, ela vem até aqui. Cada pé de um jeito. Você vai ver que tem pé que essa almofada, né? Ela é conhecida como primeira almofada do pé. Ela vem mais para baixo. Tem outros que é mais para cima. Quando tá muito para cima isso daqui, você pode ver que a pessoa tem uma respiração muito ofegante, muito para cima. Então, isso, por exemplo, em bebê. Você olhar o pé do bebê, a almofadinha dele é lá para cima, porque ele ainda está desenvolvendo o pulmão, está desenvolvendo os brônquios, então ele tem essa dificuldade assim respiratória, ok? Aí aqui embaixo a gente vai ter a outra divisão que a gente vai fazer, e essa divisão aqui, né, é da coluna. A gente vai ter aqui a lombar,
E também, né, a gente vai ter aqui a sacro, que é bem assim nessa direção desse osso aqui, né, do pé, a gente vai encontrar a sacral, a coluna sacral. E a coluna lombar, ela vai vir até aqui. Por isso que vocês prestem atenção até onde vem a almofada aqui da pessoa, tá? Que vai estar aqui os órgãos ligados aqui à coluna lombar. Então, isso daqui no mapa de reflexologia fica bem posicionado, né? Porque o mapa de reflexologia, vocês têm os pontos aqui da parte plantar, os pontos aqui, né? Dessa parte de cima do pé, dessa lateral e dessa. Então, o que a gente tem aqui nessa lateral? Como eu falei para vocês, a gente tem a coluna vertebral, que vai ser dividida, aquelas divisões que a gente falou para vocês. Torácica aqui, lombar aqui, e esse pedacinho aqui, a sacro, certo? Por que é importante assim a gente ver isso? Eu dei a foto para vocês, onde tinha um corpo humano, né, desenhado, é um desenho até a lápis, e do outro lado tinha um pé assim, que é para você entender. É como se fosse no corpo humano. Você faz a divisão aqui no pé e você vai achar os órgãos aqui dentro. Vamos pensar assim, quais órgãos tem aqui na parte de cima? Onde que a gente sabe que é do pescoço para cima. Aí agora vamos pensar aqui na parte torácica. Aí vamos pensar aqui na parte torácica, né? Que é daqui para aqui. É aqui, ó, a medição. Por que o desenho fica assim, né? Fazendo essa voltinha aqui. Porque é como se fosse aqui o desenho das nossas costelas. Deixa eu pegar o boneco aqui, que fica mais fácil de eu mostrar pra vocês. Pronto. Aqui, ó. Então, é esse desenho aqui, ó. Do pescoço pra cima. Do pescoço pra cima, que é essa parte aqui, tá aqui no boneco. Pescoço pra cima, né? Tudo que é na cabeça, cérebro, né? Tá tudo aqui, os pontos estão guardados aqui dentro, os pontos reflexos. Na parte da torácica, que é dessa parte aqui até aqui, é essa parte aqui, ó, do pescoço, aqui acabou o pescoço, aí começa a parte torácica e faz assim, porque é assim que as costelas fazem, ok? Tudo que tá dentro das costelas, tudo que tá nesse meio aqui, entre o pescoço, o final do pescoço e aqui o final das costelas, né? Toda essa parte que tá sendo ligada, né? Os nervos raquidianos que saem da coluna torácica estão ligados a esses órgãos que estão aqui dentro. E aqui a gente pode até não saber tudo que tá aqui dentro, né? Se você nunca estudou fisiologia. Mas você tem uma ideia, você sabe que aqui dentro tá o coração, aqui dentro inclusive tá o fígado, aqui protegido pelas costelas, né? Aqui dentro a gente tem a tireoide e a paratireoide, que ela desce aqui do pescoço e tem mais uma pontinha aqui para dentro, né? Então a gente sabe que tem vários órgãos aqui dentro, né? Que é como se, eu até falo assim, gente, se você parar para pensar, é até o início do sistema digestivo, né? Ainda não é o sistema digestivo, mas é o início. Aí aqui atrás, ó, a gente tem pulmão, né? A gente vai ter aqui tem a parte muscular, né? Também de ossos, tudo, porque tem protocolo que a gente trabalha. A gente trabalha na reflexologia, os órgãos, né? Eles são sobrepostos, né? Tem órgão que fica atrás de outro órgão e tal. Então, os pontos também, quando você parte para aplicar reflexologia clínica, aí você tem que estudar bastante a fisiologia, né? Porque os órgãos, eles ficam sobrepostos. Mas, por exemplo, para vocês entenderem essa sobreposição. Eu vou ativar circulação sanguínea, né? Eu vou ativar a circulação linfática, né? Aí, aqui, ó, aqui é a circulação linfática, fica aqui entre esses dedos, tá? Circulação linfática.
mas também fica a circulação sanguínea. E também, como aqui tem pontos para a gente comprimir, para liberar músculo, principalmente músculo de pescoço aqui em cima, ó. Sabe aquela dor de pescoço? Aí daí a gente vai liberar aqui em cima. O início desses terminais ficam aqui em cima, aqui no final dos dedos, como se tivesse aqui, ó. Sabe quando a gente está com problema aqui no pescoço, aqui no ombro? Então aqui, ó, é como se fosse essa parte de ombro e pescoço, descendo aqui. Então, se você quer trabalhar músculo, né, ele tá mais para dentro. O que tá por cima dos músculos? Circulação sanguínea, circulação linfática. Então, eu quero liberar a circulação linfática da pessoa. Então, é no mesmo lugar onde eu libero a sanguínea. Mas se eu tô trabalhando a linfática, então eu não preciso colocar a pressão 2. A pressão é bem leve para você liberar, né? Ah, não, o meu problema aqui, eu quero pegar o terminal para dor no ombro. Então, eu vou trabalhar na pressão 2 para 3, assim, entendeu? Mas aí hoje eu quero que vocês se concentrem nisso aqui, tá? Eu quero que vocês se concentrem exatamente para vocês gravarem o que tem aqui. Então, se a gente colocar aqui pertinho, ó, aqui, ó, nos dedos, todos, na parte toda dos dedos, tem a cabeça, ok? Cabeça e pescoço aqui nos dedos. Aí, nessa parte aqui, ó, até a primeira que acaba a primeira almofada do pé, a gente tem essa parte aqui do tórax, todos os órgãos do tórax. Aí, daqui para baixo, né, onde acaba aqui, até aqui, ó, a gente tem, vamos dizer assim, o que tem na nossa barriga, né? O sistema digestivo é aqui, ou digestório, né? Que também pode ser chamado. Ele é aqui nessa parte do meio, tá? E aqui na parte de baixo, a gente já tem a pelvis, a gente já tem esses outros órgãos reprodutores. Então, isso que é importante que você grave, que você tenha consciência, porque quando a pessoa chegar e te falar, eu tô com a dor disso, daquilo, aí você já sabe aonde que você vai pegar, ok? Agora, não é o momento da gente ficar pensando assim, meu Deus, mas então esse monte de órgão, como que eu vou saber aonde que tá cada um? Não, isso daí você vai aprender mais à frente, quando você vê um mapa completo de reflexologia. Os mapas que a gente trabalha com massagem de acompressão, gente, são todos iguais da maneira de se trabalhar. Então, por exemplo, igual aqui, eu vou dar o exemplo aqui, esse é um boneco de acupuntura, né? E esses são os pontos de acupuntura que também a gente usa no shiatsu. Aqui, tá vendo? Você fica pensando assim, ah, mas e os pontos, né? E as áreas? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou conseguir gravar isso tudo? Para áreas e pontos, você não precisa gravar exatamente onde está. Não se você vier para o curso de reflexologia, que é o inicial, o que tem os protocolos, onde você vai entender exatamente onde está o ponto. Porque os protocolos... Então, a parte dos pontos, a parte das áreas, né, você vai aprender mais à frente. Esse curso agora é só para você entender como funciona a técnica e eu vou te ensinar sim a aplicação, mas com um protocolo específico, onde você apenas vai ler o protocolo e aí você vai conseguir localizar. Porque é um protocolo digitalizado, você vai conseguir localizar a área e o ponto no pé e aplicar. Eu vou te ensinar o primeiro protocolo desse guia aqui, ó, que é o material didático do curso. Então, ele tem 35 protocolos, né, digitalizado, prontinho. E é um material que eu recomendo que quem faz o curso de reflexologia ande com esse material. Esse material, nas aulas gravadas de aplicação de reflexologia, eu inclusive no treinamento presencial, quem fez aqui o treinamento presencial comigo, sabe que eu recomendo você colocar ao lado,
né, do seu atendimento, da sua maca, da sua cadeira, né? Você coloca ele ao lado para que você visualize, né, no caso de dúvida, e você consiga fazer a sequência corretamente. O ponto que a gente vai auto-aplicar, e aí eu vou explorar ele em todas as áreas e pontos com vocês, é esse aqui, protocolo para ansiedade. Então, perceba que nesse tipo de mapa, ele vem com as divisões corretas das 4 áreas que a gente divide para poder entender como fazer o atendimento. E aqui, ó, vem a sequência das áreas todas com uma cor diferente, ó, para você saber exatamente. E eu ainda ensino a técnica no curso, lá no treinamento presencial e no online, como que você vai localizar e saber, assim, a divisão de áreas. E também como que você vai fazer a localização desses pontos, como tá aqui, ó. Então, na quinta aula, eu vou dar para vocês o PDF desse protocolo, tá? Para que vocês façam ele em vocês e assim vocês vão poder experienciar a reflexologia no corpo de vocês. Então, é muito importante que vocês entendam o passo a passo da construção disso, tá? Então, tendo em vista que a gente já entendeu como que é a divisão, como que é a área, eu vou dar aqui de exercício para vocês fazerem aí no pé de vocês ou no pé de alguém que esteja aí próximo a vocês, para vocês fazerem aqui os 2 movimentos principais da reflexologia. Um movimento é aquele que a gente usa muito no Instagram, né? Quando a pessoa pede assim um ponto. Inclusive, quem passa em atendimento comigo, gente, eu ensino como é que a pessoa pode fazer ali um pronto atendimento dela mesmo em casa, né? Então, como que você faz a compressão? De ponto, gente, é sempre a mesma compressão. Localiza o ponto, por exemplo, aqui a gente tem o plexo solar, né? Então, você vai localizar ele, vai segurar firme e vai fazer esse movimento aqui. Ah, mas aí você quer fazer mais forte, né? E aí, às vezes, a gente também pode ser que a gente tenha problemas nas articulações, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente pode dobrar uma articulação, segurar o ponto assim e fazer isso, ó. Tá vendo? Aí, cada vez que você rotacionar, você conta uma vez. 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem pontos que você vai puxar para cima, tem pontos que você vai apontar de forma assim reta, tem pontos que você vai levantar. Então, isso daí já é mais para frente, tá bom? O outro movimento principal da reflexologia. Para trabalhar áreas, você tem que aprender a fazer o movimento de arrastamento. O movimento de arrastamento é assim, ó. Vamos dizer que eu vou arrastar para vocês aqui, ó. Tá? Nessa área. Você vai fazer com o polegar, como se estivesse fazendo uma minhoquinha. Então, assim, ó. Tá vendo? E vai arrastando. Em qualquer lugar do corpo, ó, e até com o dedo aqui, com o indicador, você consegue fazer o movimento de arrastamento. É isso, ó. Tá vendo? Aí vamos dizer que a gente tem que trabalhar aqui a parte do pulmão, que é essa parte aqui que fica na primeira almofada. Como que eu vou arrastar? Assim, ó, indo pra frente. Indo pra frente. Como que eu arrasto aqui na lateral da coluna? Então, você vai fazer isso aqui, ó, e você vai arrastando assim. Ó, gente, cuidado de reflexologista que tem experiência. Nunca pegue o pé da pessoa e vá fazendo assim, ó, sem você segurar o pé. Então, isso daqui você sempre tem que dar apoio ao pé, tá? Vou arrastar aqui na lateral do cliente. Como é que eu vou fazer? Vou segurar aqui com a mão, com a outra eu vou fazer isso, ó. Tô segurando. Sempre do lado contrário de onde você estiver apertando no pé do cliente, tem que ter uma segurança, tá? Isso é uma questão que vai dar para ele a sensação mais de conforto,
né? E daí você vai conseguir fazer o seu trabalho melhor. Porque você está trabalhando com terminais nervosos, né? Então, vamos dizer assim, a tua situação emocional, a tua frequência interfere sim nisso. Então, quando você vai cuidar de uma pessoa, você tem que entender que o cuidado não é só a aplicação da técnica, né? É todo o contato que você tem com a pessoa, todo o cuidado que você tem no manejo com ela. Então, eu quero que vocês treinem esses dois movimentos. Existem outros movimentos? Existem, né? Muita gente até aplica a reflexologia de bastão, né? E faz outros movimentos. Você vai ver terapeutas, inclusive donos de institutos aí, famosos, né? Alguns professores meus da área, ele pega para fazer reflexologia, ele não faz assim, ó, área por área, né? Eles fazem assim, ó. O pessoal que se forma ali no Instituto ali São Camilo, né? O pessoal da podologia, eles recebem uma aula de reflexologia para eles poderem relaxar o cliente, né? Eles usam a reflexologia como ferramenta de relaxamento. Então, eles não são ensinados a pegar ponto por ponto, né? Eles não usam de forma terapêutica, é só para relaxamento. Então, eles são ensinados assim, eles passam na área assim, né? E quando você faz isso, você vai provocar na pessoa relaxamento. Mas você não pode dizer que você está fazendo uma massagem terapêutica. Por quê? Porque você não vai nem sentir aonde que tá mais rígido, aonde que ali a gente fala assim, tem acúmulo de cristais dentro, né? Então você não vai sentir e nem a pessoa não vai sentir, né? Se tiver um ponto ali que tiver mais dolorido, então a pessoa não vai conseguir identificar isso para você e nem você vai perceber. Então, a reflexologia colocada como ferramenta de saúde, para tratamento de saúde, né? Ela tem que ser sim, a técnica tem que ser feita da maneira correta e a maneira correta é ponto por ponto, tá? E como que é a aplicação? Na quinta aula você vai entender que primeiro a gente faz uma geral no pé da pessoa, passando por todas as áreas, tipo assim, ó, a gente vai cobrir todas as áreas, pontos por pontos das áreas, e depois a gente vai estimular os pontos, tá? Para que o protocolo seja realmente bem executado, né? No curso de reflexologia, o online e o treinamento presencial, porque o treinamento presencial é um combo, né? Você vem para o treinamento presencial, mas você tem um curso totalmente gravado na Hotmart, com todas as aulas gravadas, e vem treinar comigo a técnica. Aí lá você recebe em formato de e-book, o meu aqui está em formato de livro, mas você recebe lá o PDF para você baixar e fazer o seu, né, construir lá o seu e-book. Aí você recebe os mapas, ó, com todas as áreas numeradas. Aí com esse mapa você consegue construir um protocolo desse. Mas no curso, o curso inicial, perdão, o curso inicial, ele é preparado para você entender como aplicar os 35 protocolos prontos. Esses são protocolos de reflexologia clínica que eu preparei. Então é assim, não precisa ter, precisa ter o conhecimento da fisiologia do corpo. Para aplicar reflexologia não precisa ter, até porque a gente aplica por cima dos meridianos, por cima dos terminais nervosos. Então o entendimento que a gente tem que ter é mais da medicina oriental, da medicina chinesa, do que da própria medicina comum. Hoje em dia, né, a nossa medicina que é aqui no país, né, que é a medicina mais tradicional, tá? Porque como a gente navega muito pela questão da energia do órgão, então a gente não mexe muito na fisiologia. A gente entende que a gente tem que estagnar a energia, desestagnar a energia do órgão, mas é através do meridiano, através do contato de um órgão com o outro, através dos nervos raquidianos. Então o caminho que a gente percorre com terapias
orientais, né, com terapias da medicina chinesa, é outro, não é igual ao caminho que se percorre para tratar uma doença com a medicina tradicional, tá? Até porque terapia oriental não trata doença, trata da saúde da pessoa, recuperação da saúde, desenvolvimento da saúde. Tratamento de doença, né, ele é feito pela medicina tradicional. A gente dá um suporte, eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, não vou colocar aqui na aula porque o nosso propósito é ter aulas curtas. Então, eu espero que você tenha gostado, coloque as dúvidas aqui embaixo, ou embaixo da aula do YouTube, ou então aqui no grupo, que fica mais fácil de eu ver e te responder, tá? E daí eu vou colocar para vocês mais um mapinha, tá? Para vocês terem material para estudando. Mas eu preciso que para a quarta aula você já esteja pronto, porque eu já vou colocar alguns vídeos curtos para você já ir treinando a aplicação, ok? Vai treinando esses dois movimentos que eu te mostrei. O de arrastamento, não precisa saber onde que você tá fazendo o arrastamento. Faz uma massagem gostosa aí no seu pé ou no pé de uma pessoa. E depois que você fizer aquela massagem, você vai e faz isso aqui, ó, no pé todo. Só para treinar a sua movimentação do dedo, tá? E daí, por isso que amanhã eu já vou te entregar um mapa com alguns pontos e algumas áreas para você treinar ele, tá? Um mapa total para ansiedade, eu preciso explicando ponto por ponto para você saber o que você tá fazendo. Então, até a próxima aula.